paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o presbítero José Roberto e quero compartilhar com você uma palavra de Deus. Eu quero aqui em primeiro lugar agradecer a Deus por esta oportunidade de pregar a sua palavra. E já quero te pedir também para que você compartilhe esse vídeo com seu grupo, com seus amigos, nas suas redes sociais. Curta o vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas também por esta palavra. No nome de Jesus. Esse é o propósito desse vídeo, de todos os que eu tenho gravado. É que as pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus que está sendo pregada. Muitas pessoas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que se encontra no livro de Amós, o profeta menor. Amós, capítulo 3, e somente o versículo 2, que diz assim: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. De todas as famílias da terra, vós, quer dizer, Israel, somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças, quer dizer, pecados, visitarei sobre vós, quer dizer, conhecer, castigarei. Em outra versão, no mundo inteiro vocês são o único povo que eu escolhi para ser o meu povo, para ser o meu. Por isso tenho de castigá-los por causa de todos os pecados que vocês cometeram. Amém? Então, é uma palavra de juízo de Deus contra o seu povo. Profeta hebreu, quer dizer aqui, o nome de Amós quer dizer profeta hebreu. É aquele que ajuda a carregar. Profeta menor, ele é o autor do seu próprio livro. Menor aqui não quer dizer que era inferior ou menos importante, mas porque o rolo que o profeta deixou não era muito volumoso. Ele era nativo da cidade de Tecoa, homem de família humilde, vaqueiro e cultivador de sicômoro. Sicômoro aqui quer dizer figos silvestre. Ele deixou sua vida tranquila e foi anunciar e denunciar no reino de Israel durante o reinado do rei Jeroboão II. Então ele deixou a vida tranquila que ele tinha no campo e ouviu o chamado de Deus para a vida dele, para denunciá-lo no reino de Israel durante o reinado do rei Jeroboão. Nesta época Israel atingiu o máximo de sua prosperidade. Era um povo próspero, acompanhado do aumento da luxúria, do vício e da idolatria. Amós não recebeu educação para ser profeta. Ele nem se considerava um profeta, mas Deus o chamou a si mesmo para profetizar. Ele deu visões. O que nós já podemos aprender aqui é que Deus não escolhe capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Nós vemos aqui que Amós era um homem do campo, mas mesmo assim Deus o escolheu. Naquele tempo,
O luxo dos ricos insultava a miséria dos pobres. O esplendor do culto disfarçava a ausência de uma religião verdadeira. Ricos acumulavam riquezas e criavam um regime de opressão. Mulheres ricas estimulavam seus maridos a explorar os fracos. Então nós vemos aqui que a riqueza aqui prevalecia sobre os fracos. As mulheres ricas, elas estimulavam, ou seja, faziam que seus maridos explorassem os fracos, que roubassem eles, exploravam e depois eles iam ao santuário rezar, pagar dízimo, dar esmolas para aliviar a consciência. Juízes julgavam de acordo com o dinheiro que recebiam de suborno. E isso lhe parece conhecido? Hoje nós vemos muito isso. Muitas pessoas roubando outras pessoas, explorando. E aí, infelizmente, alguns, uma boa parte, eles correm para a igreja. Isso eu estou falando independente de religião. Correm para a igreja, pagam o dízimo, dá esmolas, achando que dessa forma eles vão poder aliviar a consciência deles. Os juízes, autoridades, grandes autoridades, julgavam de acordo com o dinheiro que recebiam de suborno. Jeroboão reinou em Israel, libertou o povo dos povos opressores e teve sucesso militar. E Israel teve um tempo de paz bastante pacífico. Mas nós podemos ver aqui que Jeroboão não era temente a Deus. Nesse texto, se você ler todo o texto, todo o capítulo, Jeroboão ele não era temente a Deus. E junto com os israelitas eram idólatras. Eles misturavam adoração a Deus com adoração a outros deuses falsos e práticas repugnantes. Neste momento, Amós foi convocado por Deus. Quero te dizer que talvez através desta mensagem, Deus está falando contigo. Deus está te convocando, está me convocando para pregar a palavra dele. Deus convocou Amós para lembrar ao povo de sua lei, da retribuição de sua justiça e para chamar o povo ao arrependimento. Amós ele incomodava quando ele pregava a palavra de Deus, quando ele anunciava que o julgamento de Deus iria atingir não só as nações pagãs, mas principalmente o povo escolhido, já que se consideravam salvos, mas na prática eram pior que os pagãos. Aqui nós vemos aqui que o povo de Deus, o povo de Israel, eles achavam que eles não iam ser punidos por Deus. Eles achavam que por eles serem o povo de Deus, Deus só ia punir o povo pagão, aqueles que não eram cristãos, mas o povo de Deus também estava misturado junto com os pagãos, pecando, adorando outros deuses como os pagãos. E eles já se consideravam salvos. E eu quero dizer uma coisa, a Bíblia não ensina que uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia não ensina. Nós vemos hoje aí se pregarem muito, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Aí seria fácil, você aceitar Jesus e depois continuar fazendo, pecando, fazendo as coisas erradas e achar que ia ser salvo.
Então, quero dizer que a Bíblia ela não ensina que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma pessoa ela ganha salvação por demonstrar a fé em Jesus Cristo, mas ela também pode perder a fé. E aí, junto, ela também, pela consequência da perca da fé, ela vai perder a salvação. E o povo de Israel se considerava salvo, por eles serem o povo de Deus. Temos que nos esforçar muito para continuarmos a ter fé. É uma luta constante, uma luta árdua. Os primeiros cristãos eles receberam o seguinte alerta: persistam em produzir a sua própria salvação com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Então nós temos que persistir em produzir a nossa fé, produzir a nossa própria salvação com temor e tremor ao nosso Deus. Pecados graves que podem impedir uma pessoa de ser salva. Podemos ver isso aí, pode anotar lá em 1 Coríntios capítulo 6, do verso 9 ao 11, e também no livro aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Depois você vai lá e lê alguns pecados graves que podem impedir uma pessoa de ser salva. Esses avisos não fariam sentido se não fosse possível perder a salvação. Aceitar Jesus depois de aceitar Jesus e depois se desviar, acaba voltando a cometer pecados sérios. Amós ele obedeceu e avisou o povo sobre o perigo do pecado. Mas o povo não quis ouvir Amós. Deus tinha sido paciente demais. Quero dizer que talvez Deus tenha sido muito paciente hoje com o seu povo, infelizmente. Mas o povo se sentia seguro, sem medo das consequências de seus pecados, e não quiseram ouvir a mensagem de Amós, que para eles era ridícula. E é assim hoje que tem acontecido. A mensagem de Deus tem sido pregada, até mesmo para o seu povo, mas eles estão achando a mensagem de Deus ridícula. Não querem ouvir a mensagem de Deus que está sendo pregada pelos seus Amós, que ele levantou nessa terra. Como uma nação forte, que vivia na luxúria do poder militar, ser destruída tão rápida, era assim que eles pensavam. Por eles serem uma nação forte, viviam na luxúria, ou seja, na riqueza, tinham muitas riquezas e tinham um poder bélico, um poder militar destruidor. Então eles pensavam: como é que nós vamos ser destruídos com tudo isso que nós temos, com tudo isso que nós somos? Era assim que o povo de Deus pensava. Ficaram perturbados com a mensagem de um pregador estrangeiro. Nem os líderes religiosos ajudaram Amós o que deveria fazer, mas também rejeitaram a sua pregação. Grandes líderes hoje têm rejeitado a pregação dos Amós. Grandes líderes não têm ajudado os Amós que estão dispostos, foram chamados para pregar a verdade para o povo de Deus. Hoje nós vemos muitos líderes colocando pregadores nos seus púlpitos para pregar, massageando o ego do povo de Deus. Amós falou: não sou profeta nem discípulo de profeta, sou um simples
boeiro e colhedor de figos, mas Deus me mandou profetizar para vocês, conclamar a sua mensagem. Eu quero te dizer que essa mensagem é uma mensagem de juízo. Eu não sei por que Deus colocou ela no meu coração, mas talvez você que está do outro lado, assistindo esse vídeo, ouvindo esta mensagem, talvez você estava esperando uma resposta de Deus diferente dessa. Mas se o Espírito Santo está falando contigo neste momento, ouça a voz do Senhor, ouça a voz de Deus. Eu quero que, através dessa mensagem, tirar 3 exemplos, 3 lições onde nós podemos aprender aqui. A primeira lição é que Deus não se impressiona com ensinamentos teológicos em seminários. Segunda lição é que ninguém precisa da permissão de alguma autoridade eclesiástica para pregar o Evangelho. Precisa é de uma dedicação inabalável à verdade de Deus. Então, eu e você não precisamos de permissão de qualquer autoridade eclesiástica para pregar o Evangelho de Cristo, mas o Evangelho verdadeiro e genuíno. Amós não era profeta nem filho de profeta, e ele também não precisava da permissão de nenhuma autoridade, de ninguém, para pregar o Evangelho de Cristo. Ele foi lá e pregou. Doa quem doer. Eles não gostaram, nós vimos ali o texto que eles repudiaram Amós, repudiaram a palavra que ele pregava. Terceira lição, devemos esquecer de as credenciais humanas e insistir na pregação nítida e clara da palavra inspirada por Deus. Esta é a verdadeira, esta é a verdade que nos liberta, é a palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra nítida e clara, verdadeira e genuína, porque essa é a verdade que vai nos libertar, que vai te libertar. Amós, ele inicia sua mensagem criticando as nações pagãs, por isso ele foi muito elogiado. Era uma mensagem dura para os inimigos e opressores, mas quando criticou o povo de Deus, não aceitaram. Queriam ouvir mensagem que massageassem o seu ego. Hoje as pessoas, infelizmente, o cristão, ele quer ouvir uma mensagem que vai massagear o seu ego. Os pregadores estão pregando uma mensagem para massagear o ego do povo de Deus, porque eles estão preocupados em pregar uma palavra de juízo. Eles estão preocupados em pregar uma palavra de arrependimento, uma palavra de pecado, contra o pecado, porque talvez se eles pregarem uma palavra de juízo, uma palavra dura, talvez vai ter alguém ali no meio daquelas ovelhas que vai se sentir ofendida e vai acabar saindo da igreja. E hoje, se há uma preocupação muito grande com números, não com qualidade, mas com quantidade. Então, eu e você não precisamos de permissão de autoridade eclesiástica nenhuma para pregar o Evangelho genuíno, a palavra de Deus. Se Deus falar, se Deus te chamar, como chamou Amós, para pregar
uma palavra de juízo, pregue a palavra. No nome de Jesus. Nós temos que ser como Amós, denunciar as desigualdades. Amós, ele começou a denunciar desigualdade. Foi criticado pelo povo de Deus. Poderia vir de qualquer outra pessoa, mas não. O povo de Deus foram os primeiros a criticar Amós. Temos que denunciar as desigualdades sociais e os abusos também sobre o próximo. Temos que ser pregadores da justiça social e de uma vida sincera diante de Deus e do próximo. Onde estão os Amós de hoje? Você é um Amós de Deus? Aonde estão os Amós de hoje? Para pregar a palavra de Deus. Deus está chamando, Deus está escolhendo. Talvez essa é uma palavra que você estava precisando ouvir, uma resposta de Deus para a tua vida. Talvez para tomar uma atitude. Talvez para fazer alguma coisa na tua igreja, no teu trabalho, no teu ministério. Faça como Amós. Não se preocupe. Não espere nenhuma autoridade. Não espere ninguém te autorizar a tomar essa atitude, a pregar a palavra de Deus. Se Deus está falando contigo para pregar, se Deus está te chamando como Amós, seja um Amós, pregue a palavra. E eu concluo a minha palavra nesse momento, te dizendo o seguinte: os vocacionados pelo Senhor não precisam e nem necessitam de credenciais formais ou qualificação para serem bem-sucedidos em cumprir seus propósitos. Deus é justo e está sempre disposto a galardoar os que são de coração puro e reto. Então não precisa você ser vocacionado pelo Senhor. Aliás, os vocacionados, você é um vocacionado pelo Senhor e você não precisa e nem necessita de uma credencial formal ou alguma qualificação para ser bem-sucedido em cumprir os seus propósitos, que são os propósitos de Deus, que é pregar a palavra de Deus. Deus é justo e está sempre disposto a te galardoar. Amém? Deus abençoe tua vida. Você que está me ouvindo, que está me assistindo, receba esta palavra no seu coração em nome de Jesus e compartilhe com outras pessoas. Talvez, assim como você precisava e necessitava de ouvir essa palavra, existem mais outras vidas, talvez outros Amós que estão aí esperando uma resposta de Deus, um chamado de Deus, e quem sabe através dessa palavra eles vão ouvir a voz de Deus e vão entender que Deus tem chamado, assim como tem chamado eu e você, tem chamado muitos outros Amós para pregar a sua palavra. Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo, curta, para que outras pessoas, outras vidas sejam alcançadas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo o sempre. Deus abençoe tua casa, tua família, teu ministério, teu casamento, teu trabalho. Em nome de Jesus.